7, a partir do verso de número 13. Todo mundo achou? Amém? Que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Amém? Não feche a sua Bíblia, coloque seu coração diante de Deus nesse momento. Pai, louvamos ao Senhor pela Tua palavra, Deus. E agora, Deus, quando estamos diante dela, nós rogamos ao Senhor, Deus, a iluminação do Teu Espírito. Somos completamente, ó Pai, incapazes de tentar entender, ó Pai, compreender essa verdade, ó Pai, sem que o Senhor nos ajude. Então, ó Pai, eu peço, ó Pai, que o Senhor dê capacidade, não só a mim, mas também, ó Pai, aos meus irmãos, que enquanto a gente vá, ó Pai, estudando, meditando e refletindo sobre esse texto, o Senhor vai tratando cada coração, Deus, a cada necessidade particular, a cada vida, ó Pai, que entrou aqui nessa noite, talvez buscando uma resposta do Senhor, Deus. Então fala conosco, porque precisamos, ó Pai, urgentemente ouvir a sua voz. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, escolhas. Você e eu que estamos aqui presentes nessa noite, cada um de nós que se dispuseram a sair da sua casa nessa noite, nesse dia de chuvas, de complicações para alguns chegarem aqui, podemos chegar a um consenso, e um consenso a ponto de cada um de nós concordarmos de que a nossa vida, a nossa realidade, ela é feita de escolhas. A cada momento da nossa vida, a cada momento da nossa existência, e principalmente quando nós acordamos, a partir daquele exato momento em que eu e você abrimos os nossos olhos, nós passamos a fazer escolhas. Porque, de fato, a minha vida e a sua vida, ela é cercada e ela é feita de escolhas. Saiu uma pesquisa há pouco tempo atrás para mostrar a realidade, a importância das escolhas em nossa vida, em agosto de 2021. Essa pesquisa disse e mostrou para cada um de nós que nós tomamos, em média, diariamente, 35 mil escolhas por dia. Escolhas variadas, das coisas mais comuns do dia a dia, para as coisas mais importantes e relevantes para a nossa vida. Nós tomamos escolhas. Por exemplo, eu e você escolhemos com quem nós vamos nos casar. Temos aquele feeling, como alguns dizem, aquele tato, de olhar para uma pessoa, enxergar nela alguém com o qual nós vamos passar toda a nossa vida. Alguém com o qual nós vamos viver nesse mundo compromissada com ela. Mas nós também tomamos escolhas em relação, por exemplo, à faculdade que nós vamos fazer, o curso que nós vamos cursar, a carreira que eu e você iremos ingressar, e às vezes por toda a vida. Mas certo é que muitas das vezes nós escolhemos não escolher nada. O simples fato de desejar não fazer nenhum tipo de escolha já é uma decisão que você tomou. A decisão de não escolher coisa nenhuma. Mostrando para mim e para você que a nossa vida, de certa forma e verdadeiramente, ela é baseada em escolhas. E essas verdades, e todas elas que eu acabei de citar aqui, leva eu e você a pensar seriamente nessa noite. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, às vezes convivemos, faz parte do nosso contexto familiar, que se arrependeram das escolhas que fizeram na vida. Quantas pessoas que naquele exato momento, ela tinha convicção, ela tinha certeza na sua alma, ela olhava para a realidade que estava à sua volta e dizia: esse é o momento de eu tomar determinada decisão. Para daqui a um tempo, essas mesmas pessoas se arrependerem
das escolhas com as quais elas tomaram. Mas você e eu também conhecemos pessoas que se arrependeram de não ter feito a escolha certa quando teve a oportunidade de fazê-la. Alguém já disse para nós que cavalo selado, ele só passa uma vez na nossa vida. Então nós precisamos fazer a escolha certa no momento certo. Mas em meio a toda essa introdução, com a qual eu quero trazer vocês para perto, esse texto que eu e você acabamos de ler nessa noite, Jesus vai convocar eu e você para uma escolha importantíssima em nossa vida. Uma escolha que a gente não pode perder tempo. Uma escolha que a gente não pode adiar os dias. Uma escolha que precisa ser central na vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Deus não trouxe você aqui à toa, mas trouxe você aqui nessa noite para tomar uma decisão na sua vida. E esse texto vai mostrar para mim e para você que Jesus coloca diante de nós 3 escolhas. E essas escolhas estão baseadas em 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. Vamos repetir? 2 portas, 2 caminhos e 2 destinos. É isso que Jesus coloca diante de nós nessa noite. Se fôssemos recapitular para conseguir entrar nesse texto de forma apropriada, eu disse para vocês e tenho dito aos domingos à noite, que o capítulo 7 de Mateus vai chamar eu e você para entender a necessidade de termos discernimento e sabedoria em nossas vidas. Discernimento e sabedoria de não cometer julgamentos errados, a ponto de querermos tirar a trave do olho da pessoa, esquecendo, ou seja, tirar a fagulha ou a lasca de madeira do olho da pessoa e esquecer a trave que está nos nossos olhos. Mas Jesus também, em meio ao capítulo 7, ele vai mostrar para nós que a gente precisa ter discernimento e sabedoria para aquilo que de fato nós precisamos na vida cristã, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Mas nesse capítulo 7, Jesus vai mostrar para mim e para você que nós precisamos investir, nós vimos domingo passado, nos nossos relacionamentos, a ponto de nos tornarmos pessoas com as quais não reagem àquilo que as pessoas fazem conosco, mas que a gente viva uma vida sem depender das atitudes que as pessoas tomam em relação a nós. E ele disse para nós: faça às pessoas aquilo que você quer que elas façam a vocês. Precisamos viver de forma positiva, sem esperar a atitude das outras pessoas. E diante de tudo isso, o que esse texto, esses 2 versículos preciosos, tem para nos ensinar? Para ensinar para mim e para você nessa noite. Então, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, por favor, o primeiro ponto da nossa reflexão. E ele é o seguinte: como passar pela porta estreita? Como eu e você podemos passar pela porta estreita que Jesus vai mostrar para nós nesse texto? Olha o verso de número 13, a parte A. Entrem pela porta estreita. Note comigo, meus irmãos, que Jesus não dá um conselho para nós. Ele não mostra para nós uma alternativa plausível. Jesus não vai querer dialogar conosco de que de fato a gente precisa entrar pela porta estreita. Pelo contrário, ele traz um imperativo para nós, uma ordem clara, dizendo as seguintes palavras: entrem pela porta estreita. Ele não dá para nós uma segunda opção. Ele, como se pegasse no nosso colarinho, olhando os nossos olhos, diz para nós: entrem na porta que é estreita. Mas a grande pergunta que a gente faz ao texto nesse momento é a seguinte: como eu e você podemos passar por essa porta estreita? Essa porta que parece ser tão apertada, essa porta que parece ser tão difícil de cada um de nós passarmos por ela. E eu digo para vocês, meus irmãos, que para que a gente consiga passar por essa porta estreita,
eu e você precisamos deixar para trás a forma de viver do mundo. Para que eu e você passamos por essa porta, a primeira coisa que a gente precisa tomar consciência nessa noite é a seguinte: eu não posso viver da mesma maneira que o mundo vive. Porque, olha comigo o verso de número 13, mais uma vez, a parte B. Ele vai dizer assim para nós: porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz aonde? A perdição. E são quantas pessoas que entram por ela? Não, poucas pessoas. Só algumas pessoas. Uma faixa bem pequena de pessoas. Mas pelo contrário, Jesus vai dizer para nós que essa porta larga e esse caminho largo, ele é dotado de várias pessoas. E se eu e você queremos passar pela porta estreita, nós precisamos viver de maneira contrária àqueles que passam pela porta larga. Então a primeira coisa, a primeira decisão que nós precisamos tomar é viver de uma maneira completamente diferente do mundo. Porque se assim não for, meus irmãos, nós não vamos conseguir passar por essa porta. O texto de Mateus, capítulo 22, Jesus vai contar uma parábola muito interessante. Ele vai falar de um rei que dá um banquete. E ele começa a convidar muitas pessoas para fazer parte desse banquete, para entrar nesse banquete. Todavia, quando esse rei entra no salão para verificar as pessoas que estavam ali dentro participando do banquete, ele nota uma pessoa que estava ali de forma inusitada. E o texto diz assim para nós: mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não fazia o quê, meus irmãos? Trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu, então o rei deu ordem aos seus servos, dizendo: amarre os pés e as mãos deles e atirem para fora. Porque existia uma pessoa que queria viver num contexto, mas não estava habilitado para viver naquele lugar. Tenta entrar na sua empresa sem o seu crachá. Tenta entrar em determinado lugar sem você ter a identificação correta. Então, o que Jesus mostra para mim e para você é o seguinte: para que você entre por essa porta, que ela é de fato estreita, você precisa ser diferente. Você precisa ser completamente diferente daquilo que é normal para esse mundo. Aí sim, você vai passar pela porta estreita. Mas a segunda coisa que Jesus mostra para nós, pela maneira com a qual nós podemos passar pela porta estreita, é que eu e você precisamos deixar para trás o nosso ego. Eu quero que você observe essa porta comigo como uma catraca. Mas uma catraca bem apertada, da qual não se consegue passar mais de uma pessoa. E se essa porta é de fato uma porta que a gente entende que é espiritual, eu pergunto para você nessa noite: como o orgulho vai conseguir passar conosco? Como a altivez de espírito vai conseguir passar nessa porta? Como nós vamos conseguir entender que a confiança em si mesmo, naquilo que nós fazemos, vai conseguir passar por essa porta? Como nós vamos compreender que a autodependência de nós mesmos vai conseguir passar por essa porta estreita? É como se nós chegássemos diante dessa porta e tivesse uma placa dizendo para nós: aqui fica o seu ego. Daqui para frente ele já não pode ir. Aqui fica a sua soberba. Aqui fica o seu orgulho. Porque essa porta é estreita, é apertada. E quem tem altivez de espírito não consegue passar por essa porta. A palavra de Deus vai dizer para nós em Mateus capítulo 5, ainda dentro do Sermão do Monte, verso de número 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Humildes.
aqueles que se abaixam para poder passar. De fato, esses conseguem passar pela porta que é estreita. Mas a segunda coisa que eu trago você a pensar como segundo ponto desse sermão nessa noite, quem está comigo, diga amém. Por que que o caminho, agora não a porta, mas olhando para o caminho, entendendo que nós já passamos por essa porta, por que que o caminho correto que Jesus aponta para mim e para você, por que que esse caminho é tão apertado? Por que que esse caminho, essa trilha, vamos colocar assim, ela é tão difícil de se andar e de se permanecer caminhando por ela? E eu quero trazer para vocês, meus irmãos, que Jesus enfatiza para cada um de nós que são poucos os que passam por ela. Olha o verso 14 mais uma vez. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. E sendo assim, meus irmãos, esse caminho, ele é difícil, ele é apertado, ele é complicado. Em primeiro lugar, porque enquanto nós estamos seguindo esse caminho, eu e você enfrentamos perseguições. Quando nós começamos, passamos pela porta, amém, glória a Deus. E agora estamos trilhando o caminho. Quando nós começamos a trilhar essa jornada do caminho, nós passamos a ser perseguidos. Sabe por causa de quê? Porque eu e você nos tornamos pessoas diferentes. Eu e você vivemos na realidade do mundo hoje, do politicamente correto. Você não pode discordar mais das ideias que as pessoas têm. Você não pode olhar para uma ideia que você entende a partir dos seus princípios e valores com os quais você carrega, que aquela pessoa se encontra no erro. Mas vivemos num tempo que a gente tem que concordar com tudo. Dizer amém para todas as coisas. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você é o seguinte: quando você está nesse caminho estreito, você é completamente diferente. Você é um estranho. Você é quase um ET vivendo nesse mundo. E o fato de você ser diferente, carregar valores diferentes, princípios diferentes, ideais diferentes, ter uma postura diferente, vai fazer você ser perseguido. Fulano? Por que ele pensa que é melhor do que eu? Por que fulano age assim? Por que ela é uma pessoa tão centrada, tão focada? Será que ela age ou subentende que ela é melhor que as outras pessoas que estão aqui à volta? Quantos de nós já não ouvimos isso? Isso acontece, meus irmãos, porque de fato nós estamos no caminho estreito. Em Mateus capítulo 5, verso de número 11, Jesus vai dizer: bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, por causa de mim, por carregar o meu nome, os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Mostrando para nós que o simples fato de ser uma pessoa diferente, nós vamos ser perseguidos por esse caminho. E isso torna o caminho apertado e difícil. Mas esse caminho, meus irmãos, se você está comigo, vai mostrar para nós que ele é complicado, porque enquanto estamos seguindo esse caminho, eu e você enfrentamos tribulações. Parece que a tribulação anda no calcanhar do cristão. Parece que é só a gente se tornar cristão que as lutas começam a aparecer, as dificuldades começam a borbulhar, os enfrentamentos não param de acontecer em nossas vidas. Porque um dia você tomou a decisão de seguir esse caminho apertado. E o simples fato de caminhar por esse caminho, por essa estrada, o inferno se levantou contra você. Porque você segue o caminho que é apertado. Mas, meus irmãos, entenda comigo, por favor, que esse caminho, ele se torna difícil, ele se torna apertado, porque enquanto estamos caminhando por ele, eu e você enfrentamos tentações. E tentações diversas acometem cada um de nós que está presente aqui nessa noite.
E quando nós estamos nessa estrada, uma das grandes tentações que vem sobre a nossa vida, sabe o quê? Tentar pegar um atalho. O caminho está difícil aqui. Ele está complicado. Eu vou tentar pegar um atalho. E como eu e você pegamos um atalho quando estamos no caminho? Quando a gente começa a negociar valores. Quando a gente começa a negociar princípios. Quando a gente começa a negociar algo que lá atrás você não abria mão de jeito nenhum. E a partir do momento quando você começa a abrir mão desses princípios, desses valores, nós começamos, incluo nós porque eu estou nisso também, a querer pegar atalhos nesse caminho. Vou dar um exemplo, uma nota de rodapé aqui. Talvez você está no trabalho, você faz um balanço no serviço, e o balanço deu tanto. E o patrão diz para você que você tem que colocar que deu um valor completamente diferente. Pega um atalho ou continua no caminho apertado? Está dando para entender? Você precisa entender que todos os dias na sua vida, a partir do momento que você se tornou cristão, você vai ser testado. Todos os dias da sua vida, a nossa lealdade a Jesus vai ser testada. Ou de continuar no caminho apertado, em meio às consequências até amargas, ou de pegar um atalho, negociar princípios e começar a trilhar pelo caminho largo. Pelo caminho largo. Mas enquanto, meus irmãos, estamos nesse caminho, eu e você somos tentados a desistir da caminhada. Faça uma leitura agora do seu coração e traga à sua memória quantas pessoas você conheceu que até se sentaram do seu lado, que desistiram, que largaram tudo, que começaram uma jornada cristã tão maravilhosa. Mas esse caminho foi ficando apertado, esse caminho foi ficando difícil, e essa pessoa tomou a decisão de abandonar o caminho. Porque ele é difícil, meus irmãos. O livro Peregrino, se você não leu, você precisa ler. Vai mostrar a história de cristão no começo da sua jornada. E de repente flexível, que era alguém que fazia parte da cidade do cristão, sai com ele, junto dele, para a jornada. E eles vão lá andando, conversando sobre as coisas que eles esperam encontrar na cidade celestial. E de repente, enquanto flexível questiona cristão de como seria essa cidade, eles caem dentro de um pântano e começam a se debater sem conseguir sair daquele pântano, e o nome do pântano é o pântano do desânimo. E quando o flexível entrou no pântano do desânimo, ele disse para o cristão: esse é o caminho? Essa é a estrada que leva à glória? Essa é a estrada que leva à cidade celestial? Eu vou voltar para a minha cidade, eu vou desistir do caminho. Sabe por quê? Ele encontrou um momento de desânimo. E quantas vezes eu e você somos tentados em meio ao caminho a desanimar? A abandonar tudo, a largar tudo, a sair do caminho estreito e procurar o caminho largo. Mas ainda dentro desse ponto, quando nós caminhamos no caminho estreito, eu e você, cada um de nós que estamos aqui, somos tentados a querer trocar de caminho. Trocar de caminho. A sair desse caminho que parece tão difícil e complicado e começar a trilhar o caminho largo. De repente, a gente vai para o trabalho e ali a gente conhece uma pessoa que não serve a Deus e tudo dá certo na vida dela. Ela faz o que quer e tudo corre bem. Ela não enfrenta lutas, ela não enfrenta problemas, ela não enfrenta dificuldades. Ela não tem tentações. E a gente olha para o caminho com o qual ela percorre e fala assim: eu vou mudar de caminho. E isso é ilustrado na Bíblia. Abra comigo, por favor, em Salmo 73. Preste atenção nessa leitura.
Peço que você abra, por favor. Salmo de número 73, a partir do verso de número 2, perdão. Amém? O texto diz assim: quanto a mim, Asaf está narrando a sua própria história. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver o que, irmãos? A prosperidade de quem? Daqueles que caminham na estrada larga. Para eles não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais. Não são afligidos como os outros. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias, zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo, ou seja, aqueles que estão no caminho apertado, se volta para eles e os tem como por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? E estes que estão, eis que estes são os ímpios. E sempre tranquilo aumentam as suas riquezas. Agora olha a angústia que talvez eu e você enfrentamos muitas das vezes. Com certeza foi o quê? Tá na sua Bíblia. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã eu sou castigado. Prestar atenção nessa leitura. Asaf está caminhando, e aqui o contexto vai mostrar para nós que ele está indo para o templo. Enquanto caminha para o templo, ele começa a refletir na prosperidade dos ímpios, que tem uma saúde boa, uma boa condição financeira, fazem aquilo que querem e entendem, e nada acontece com eles a ponto de dizer: o Senhor não está vendo nada. E tentado a mudar de caminho, Asaf vai dizer: foi inútil guardar puro o meu coração, lavar as minhas mãos na inocência, porque todo dia eu sou afligido. Essa angústia, essa dificuldade que Asaf sentiu, eu e você enfrentamos muitas das vezes em nossa vida. Sabe por quê? Eu e você nos comprometemos a andar no caminho apertado. Apertado. Mas o terceiro ponto da nossa reflexão nessa noite, uma outra pergunta que leva a gente a refletir na seguinte questão: como eu e você podemos permanecer firmes no caminho que de fato é apertado? E a primeira coisa que eu trago para o nosso coração nessa noite é que eu e você precisamos andar por esse caminho totalmente na dependência de Deus. Eu e você precisamos trilhar essa jornada completamente na dependência de Deus. Se você olhar para o capítulo 5 de Mateus, e principalmente da descrição daquilo que Jesus diz do caráter do verdadeiro cristão, Jesus coloca o sarrafo, como a gente diz, lá em cima. E diz para nós que o verdadeiro cristão é aquele que é pobre de espírito, aquele que é misericordioso, aquele que é pacificador, aquele que tem fome e sede de justiça. Aí eu pergunto para você: como nós vamos viver essa virtude se Deus não nos ajudar? Se a gente não depender do Senhor. Então todos os dias quando você acordar, meu irmão, coloca uma coisa na sua cabeça: se você tomou a decisão de andar no caminho estreito, peça graça a Deus todos os dias. Todos os dias.
para que Deus possa nos sustentar em meio a esse caminho. Mas a segunda coisa que eu trago para que a gente permaneça de pé é que eu e você precisamos entender e se libertar de uma coisa que muita gente vive escravizado. É viver para agradar as outras pessoas. Porque repare bem o texto. Você está num caminho onde tem minoria, ok? E no outro caminho você tem maioria. E às vezes, a gente, para agradar outras pessoas que fazem parte da onde? Da maioria, a gente se desvia do caminho apertado. E o que Jesus mostra para mim e para você, que a gente precisa viver tão somente para não agradar homens, mas viver para agradar ao Senhor. Gálatas capítulo 1, verso de número 10. O apóstolo Paulo vai dizer assim para nós: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria o quê, irmãos? Quem está aí? Não seria servo de Deus. A partir do momento que eu e você tomamos a decisão de agradar as pessoas, a gente se distancia do nosso Senhor. Mas a última coisa que eu quero trabalhar com os irmãos, a penúltima coisa, melhor dizendo, uma outra pergunta: por que a porta e o caminho largo são tão atrativos para nós? Para pensar nesse ponto. Por que o caminho largo, o caminho espaçoso e a porta que é grande, ela é tão atrativa para cada um de nós? Ela é tão convidativa para cada um de nós? E Jesus vai deixar claro para nós que ela é atraente para cada um de nós, porque é mais fácil. É mais fácil. Quando nós vamos para o original, a ideia aí é de largo, espaçoso e confortável. Pegaram, irmãos, isso? Você deixa de caminhar por um caminho estreito para caminhar por um lugar que é o quê? Largo, gravem isso, espaçoso e confortável. Confortável. Você não precisa de compromisso. Você não precisa de santidade. Você não precisa de entrega ao Senhor. Você não precisa estar em comunhão com seus irmãos. Você vive da maneira com a qual você quiser viver. Esse é o caminho largo. Mas o caminho largo, ele é atraente para nós, porque lá nesse caminho está o quê? A maioria. Por isso ele é atraente. A maioria está nesse caminho. E eu quero finalizar com o último ponto nessa noite. Que Jesus coloca para nós, não só duas portas, não só dois caminhos, mas ele coloca diante de nós dois destinos. E os dois destinos que ele coloca diante de nós é o seguinte: se você caminhar, entrar pela porta larga, caminhar pelo caminho largo, o destino é a perdição. Agora, se você entra pela porta estreita, caminha pelo caminho apertado, o seu destino é a vida eterna. E eu pergunto para você, com toda pureza de alma nessa noite, se estamos falando de escolhas, qual escolha você vai tomar nessa noite? Você vai escolher a porta estreita ou a porta larga? Você vai escolher o caminho estreito ou o caminho largo? Você e eu vamos escolher vida ou vamos escolher a morte? Vamos ficar de pé? Último texto que eu quero trabalhar com vocês, Lucas 13. Lucas 13, a partir do verso 22, diz assim para nós: Jesus passava por cidades e aldeias,
ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, preste bem atenção, meus irmãos. Senhor, são o quê? Poucos. Amém, igreja? Amém? São poucos os que são salvos. Uma pergunta. E qual que é a resposta de Jesus? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita. Pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afaste-se de mim, vocês todos que praticam a maldade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados. Escolhas, meus irmãos. Escolhas. A gente corre um grande risco de achar que está no caminho apertado, mas está no caminho largo. Vocês viram o que eles falaram no texto? Mas o Senhor ensinava nas nossas ruas. Nós sentávamos e bebíamos. Ou seja, eu conheço o Senhor. Então eu volto a perguntar: qual escolha você vai fazer nessa noite? Escolha Jesus nessa noite. Escolha caminhar pelo caminho apertado. Todos nós aqui passamos dificuldade, gente. Todos nós aqui enfrentamos lutas para permanecer firme no caminho. Mas em nome de Jesus, não negocie. Não negocie. Porque o fato de negociarmos a oportunidade de hoje de tomar uma escolha pode ser muito cara amanhã. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos pela tua palavra. E porque, ó Deus, o Senhor é misericordioso. O Senhor nos trouxe aqui para ouvir essa palavra, Deus. Nos dando a condição, ó Deus, de tomar a escolha certa nessa noite. De meio às lutas, às tentações, às dificuldades, continuarmos, ó Pai, no caminho estreito e não negociarmos valores. Senhor, se quem sabe, em determinado momento a gente se desviou para o caminho largo, porque fomos tentados com a sua facilidade, que o teu Santo Espírito possa empurrar cada um de nós hoje para o caminho estreito, Deus. E nos dê força para conseguir, nos dê força para caminhar, e que no fim, ó Pai, dessa jornada, no fim dessa estrada, que a gente possa, Deus, se alegrar em contemplar a vida eterna. A vida eterna. Ajude a cada um de nós. E dê força, Deus, a cada um de nós. Que a gente possa hoje estar aos pés da cruz. Pedindo graça e força ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos. Se alguém aqui nessa noite tomou a decisão, Deus, de caminhar, de entrar pela porta estreita, de caminhar pelo caminho apertado, que ela não deixe, Pai, de externar a sua decisão. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.